Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio dos Noturnos. Como já vos disse, uma maneira de aproveitar os passeios que dou com a cadela. Está ali. Fala, anda cá. Olha aí. Diz lá. Dou estes passeios de madrugada com a cadela e é uma boa ideia aproveitá-los para conversar um pouco convosco. Hoje quero falar de um assunto que me parece um dos mais prementes, um fenómeno absolutamente opressor que está a acontecer na sociedade ocidental, que é este nevoeiro informacional e mediático de não sabermos o que é verdade e o que é mentira. E é muito curioso porque quanto mais as elites políticas falam da desinformação e nas redes sociais e acusam as massas de desinformação, mais se nota que o que estão a fazer é projetar aquilo que essas próprias elites fazem, e que é teimar em mentir, esconder a verdade dos públicos, das pessoas, dos eleitores. Têm acontecido inúmeros casos em que estamos a ser iludidos, em que não nos está a ser contada a verdade. Muitas vezes é até, de certa forma, escandaloso. Os exemplos nunca mais acabam, mas eu posso começar pelo caso Epstein, não é? Como é que é possível que uma administração, em parte constituída por pessoas que fizeram fama e fortuna, a pressionar, na altura, a administração de Biden para que os fecheiros relacionados com o Epstein e a lista de clientes do Epstein fosse divulgado, mal chegaram ao poder, fizeram tudo para encobrir a informação relativa a este caso e para proteger os implicados, porque isto é muito curioso. O Epstein foi em 2009 acusado de tráfico de seres humanos de menores e de abuso sexual de menores, deu-se como culpado, depois fez um acordo que lhe permitiu fazer uma vida normal, mesmo sendo culpado desses crimes. Fez um acordo com a Procuradoria que o acusou, deu-se como culpado e quase não sofreu pena, mas deu-se como culpado. Depois foi, em 2019, como sabemos, detido e acusado também de crimes deste género. Depois a Ghislaine Maxwell foi condenada, a proxeneta dele foi condenada por tráfico de menores e está na prisão, onde deveria, não vai acontecer, mas deveria cumprir 25 anos de prisão. Mas é curioso porque a administração Trump diz agora que o Epstein e a Ghislaine Maxwell traficaram menores para abuso sexual de ninguém. É muito curioso. Nos Estados Unidos, de facto, está a acontecer este fenómeno recorrente, que não é de agora, também é verdade, desde o assassinato do Kennedy ou coisa que lá, que nunca se sabe, na verdade, nunca se chega à verdade dos factos em fenómenos como o assassinato do Kennedy, por exemplo, o 11 de setembro, a tentativa de assassinato de Trump em Butler, Pensilvânia, na campanha eleitoral de 2024. Continuamos sem saber o que é que realmente aconteceu. Há muitas dúvidas sobre se aquele moço que não sabia, que foi corrido de um clube de tiro, foi corrido de um clube de tiro por não conseguir atingir um alvo a 10 metros, logo depois conseguiu atingir, só não matou o Trump porque o Trump virou a cabeça e a 200 metros do alvo já conseguia matar alguém quando tinha sido corrido do clube de tiro por ser um azelha, entre outros pormenores, entre outros detalhes
implausíveis dessa narrativa. Agora, tivemos o caso do Charlie Kirk, que também não deixa de ser, a narrativa oficial não deixa de ser completamente implausível. O Contracultura tem 3 ou 4 artigos dedicados a este tema e eu nem sequer tenho memória, sinceramente, para dominar todos os buracos neste queijo suíço, que é a narrativa da morte do Charlie Kirk por um tal Tyler Robinson. Mas pensem só nisto. Diz-nos o FBI que o Tyler Robinson, um puto de 21 anos, uma florzita de estufa, meio guerreiro transurbano, transexual, urbano, maluco, que se saiba, nunca tinha tido contacto com armas, nem treino com armas, nem nunca cumpriu serviço militar, nem nada. Decidiu matar o Charlie Kirk assim, com uma arma de tecnologia de Segunda Guerra Mundial, uma arma antiga. Desmontou a arma, foi com a arma desmontada nas calças ou na mochila, não se percebe bem, subiu a um telhado lá do campus da faculdade onde o Charlie Kirk estava a falar, montou a arma. Esta arma ainda por cima demora muito tempo, demora bastante tempo a ser montada e desmontada. Montou a arma, disparou, matou o Charlie Kirk, acertou-lhe em cheio a 150 metros, com uma mira ajustada, que só o simples facto de ter a mira ajustada ao alvo implica que ele já sabia a que distância que ia atirar e que tinha ajustado a mira, que é o chamado zeroed, o que não é, lá está, uma tarefa de uma pessoa que não percebe nada de armas. Depois de ter atirado, desmontou a arma no terraço, fugiu, desceu do terraço, fugiu e depois montou a arma outra vez para a deixar numa pequena zona verde, numa zona verde, 300 metros do local do crime, para deixar lá montada, para o FBI encontrar. Quem é que acredita nisto? Quem é que acredita nisto? Quem é que toma esta história como plausível? Quer dizer, isto entre muitos outros detalhes que vocês podem pesquisar e eu recomendo. É uma coisa curiosa, eu estou a ver muita gente a comer esta história como factual, porque também dá jeito, não é? Porque, pronto, era um ativista trans e tal, o gajo da Antifa, não sei o quê. Ninguém ainda explicou quais são as ligações com a Antifa, nada. Enfim, há um vídeo muito curioso do momento do crime, do momento logo depois do crime, que é uma câmara que está montada atrás do atirador, aí, não sei, 100 metros do atirador, ao menos, e que se vê o atirador a fugir, mas essa mesma câmara captou nessa sequência, de certeza, também a imagem em que o atirador cometeu o crime, portanto, quando disparou a arma. Só que isso não aparece, só nos é mostrado. Dessa câmara, que na verdade captou todo o processo, só nos é mostrado o artista a fugir. E que é completamente, quer dizer, pode ser o Tyler Robinson, pode ser um outro gajo qualquer. Não é possível identificá-lo de todo. Mas porquê é que só nos mostram a imagem a fugir? A câmara conseguia perfeitamente captar, toda a sequência. Podíamos ver o homem a atirar. E nem sequer era gráfico, porque do ponto de vista da câmara não se vê depois a parte, o ângulo em que estava a vítima. Portanto, porquê é que não nos mostram? Porquê é que só nos mostram o homem a correr? É tão estranho. E isto é, de facto, o FBI é uma máquina de encobrimento que independentemente de quem está no poder, democratas, republicanos, é uma máquina de encobrimentos e de falsidades e de manipulação da realidade incrível. Soubemos, por exemplo, recentemente, esta semana, na verdade, que o FBI, afinal, colocou 276 ou 275, essa é uma coisa, agentes infiltrados à paisana nos motins de 6 de janeiro. Agora reparem, 276 agentes infiltrados, ok? As pessoas que conseguiram entrar no Capitólio no dia 6 de janeiro, os manifestantes, eram não mais que 2.500.
portanto, o FBI tinha mais do que 1 para cada 10 manifestantes infiltrados no processo. Ok? Agora expliquem. A intenção de colocar esta gente toda infiltrada numa relação de 10 para 1 deve-se a que o FBI quisesse evitar os motins ou, pelo contrário, deve-se a uma intenção de intensificar a agitação e levar precisamente àquilo que aconteceu? Digam-me o que é que vocês acham. Quem é que coloca 276 agentes infiltrados, a não ser com a intenção de que sejam agitadores e que piorem ainda as coisas? Até porque, depois, isto é uma questão aritmética, depois somando, o Contra também já publicou uma notícia, ou vai publicar uma notícia sobre isto hoje, segunda-feira, e é curioso porque se somarmos os destacamentos policiais, somarmos os destacamentos do FBI, portanto, mas identificados, portanto, fardados, eram destacamentos até de intervenção se houvesse algum problema, se mais não sei quantos agentes de outros órgãos, de outras agências de segurança federal americanas, como o ATF e diabo, rapidamente chegamos à conclusão que se aquela gente toda estivesse de facto interessada em conter os motins, teria sido muito fácil, porque nós vamos chegar à conclusão que estavam 2 agentes da autoridade de segurança federal por cada 10 manifestantes naquela tarde. Quer dizer, é uma coisa absolutamente incrível, e sabemos disto 4 anos depois do facto, claro. Quem foram os responsáveis, onde é que estão os briefings de atuação, as diretivas de atuação dos homens que estavam no terreno, quem é que são os responsáveis por isso, quais eram as suas intenções? Ninguém sabe, não interessa, adiante, não há nada para ver aqui. É fantástico, não é? E a América de hoje é isto. Enquanto eles se entretêm a matarem-se uns aos outros, ninguém sabe porquê, nem como, nem quando, nem interessa. O encobrimento é total, a verdade nunca chega ao público. Anda por aqui, ó Fel. E andamos a ser enganados, basicamente. Isto chega ao ponto que o próprio Presidente dos Estados Unidos não sabe por que motivo é que alguém o tentou assassinar, não é? Ou diz que foi à Fox News dizer que estava super satisfeito com aquilo que o FBI lhe tinha dito sobre o caso, que é o que disse a toda a gente, ou seja, o tal rapaz que tinha sido chumbado, não tinha sido admitido na escola de tiro no liceu por ser um azelha, depois só não o matou porque o Trump virou a cabeça de repente. É espetacular. Mas claro, isto não é só nos Estados Unidos, não é? Isto está a acontecer por todo lado. Então, o Félio está todo contente. Olha o cão. Vou puxar aqui de uma tábua porque eu acabo sempre de me esquecer do que é que tenho para vos dizer. Depois, também esta semana, na semana passada, aconteceu uma circunstância muito curiosa, umas declarações muito curiosas do Sr. Donald Trump. Coitado, cada vez ele precisa nitidamente tomar medicamentos, porque a coisa não está a correr bem. No outro dia foi dizer à imprensa que se a Rússia fosse uma potência militar como deve ser, já tinha ganho a guerra na Ucrânia em 3 semanas. E que o que vai acontecer é que a Ucrânia muito provavelmente vai voltar a tomar conta das terras que, entretanto, os russos invadiram, e inclusivamente a Crimeia. Os russos também vão devolver a Crimeia à Ucrânia, porque ele diz que com o apoio da Europa e da NATO e tal, a coisa resolve-se. É difícil qualificar estas declarações tão, lá está, tão é uma injeção de ilusão sobre as massas absolutamente incrível. Em primeiro lugar, como toda a gente sabe, e o Trump é o primeiro a saber, os russos não estão apenas a lutar contra a Ucrânia, os russos estão a lutar contra todo o bloco ocidental, como é sabido, que
está a financiar e a alimentar a guerra. Depois, a Ucrânia tem uma força militar muito significativa, muito determinada, para além de serem uns valentes, e isso pode-se dizer o que se quiser dos ucranianos e do regime de Zelensky, mas eles são uns valentes como soldados, têm tropas de elite temíveis, não são propriamente a Ucrânia, não é propriamente o Afeganistão. E o Sr. Trump esqueceu-se nitidamente, que os Estados Unidos da América, que são a tal verdadeira potência militar que ele acha que são, teve 10 anos no Afeganistão para depois se retirar de forma vergonhosa, entregando o poder ao inimigo, aos talibãs, que foi lá combater, os Estados Unidos foram combater os talibãs ao Afeganistão, para depois, 10 anos depois, incontáveis mortes depois, bilhões e bilhões de dólares gastos, terem retirado vergonhosamente, entregue o poder ao inimigo, e deixando até equipamento militar no valor de qualquer coisa como, já não lembro se são 10, são 20 bilhões de dólares, mas para o caso é igual, fazendo do Afeganistão até uma potência militar regional, na verdade. Mas isto, o Sr. Trump acha que não, acha que os Estados Unidos são uma verdadeira potência militar e a Rússia não é uma verdadeira potência militar. E depois, em relação a... Ele também sabe perfeitamente que a Rússia nunca vai entregar a Crimeia à Ucrânia, nem pouco mais ou menos, a não ser num caso... a não ser em nenhum caso, quer dizer, era preciso levar a Rússia... Para a Rússia entregar a Crimeia à Ucrânia era preciso levar a Rússia a uma terceira guerra mundial e dessa guerra ninguém sai vencedor, não é? Porque rapidamente escalaria para um confronto nuclear e de uma guerra nuclear ninguém sai vencedor. Portanto, nem ucranianos, nem russos, nem americanos, nem portugueses, nem ninguém. Portanto, lá está, isto é intoxicar as massas com desinformação, mas a um nível absolutamente recordista. Eu acho que nunca como hoje em dia, e mesmo pensando em tempos Covid, se está a mentir tanto às pessoas e de uma forma tão descuidada até, que chega a ser surrealista. Quer dizer, um outro exemplo que me incomodou imenso e que é extremamente perigoso é esta questão na Dinamarca e em França esta semana ocorreram vários casos. O aeroporto de Copenhaga teve parado por 2 vezes, teve parado o tráfego por 2 vezes por causa de objetos voadores não identificados. Eu não estou a dizer que são extraterrestres, nada, nem é por aí que eu quero levar a conversa, mas em França aconteceu um fenómeno do género também a certos objetos que sobrevoaram instalações militares. E qual é a narrativa? A narrativa é que são drones russos, okay? Mas qual é a prova? Que são há provas materiais, são drones russos? Não interessa, mas não interessa provas materiais. O que interessa é dizer, são drones russos. Agora reparem, se a Rússia, vamos imaginar, por absurdo, que a Rússia tem uma tecnologia de drones, o drone sai de Moscou, atravessa a Europa, ninguém dá por ele, portanto, desaparece no éter, para depois se materializar sobre uma instalação militar em França ou sobre um aeroporto na Dinamarca. Ninguém sabe como, nem porquê, o que é que eles estão lá a fazer. E a Rússia tem esta tecnologia fantástica. E eu pergunto-vos, se tivesse esta tecnologia fantástica e utilizá-la por coisa nenhuma, o que é que não houve atividade hostil? Qual é o interesse? Então, se eu tivesse esta tecnologia de um drone tem a autonomia de partir para Londres. Espera, Ofélia, anda cá. Desculpa, estou aqui a atravessar a estrada. Anda, por aqui. Tem autonomia de partir de Moscovo para Copenhaga. Se andar por isso, tem essa autonomia, não é? Faz milhares de quilómetros na boa. Materializa-se, desmaterializa-se, esta tecnologia maluca, e
não seria melhor guardá-la e mantê-la secreta até a utilizar militarmente? Qual é o interesse de fazer aqui um voo experimental sobre as bases militares francesas? Seria melhor guardar a tecnologia para depois surpreender o inimigo em caso de hostilidades, não é? Como é óbvio, mas tudo isto... O que faz impressão aqui é... A imprensa... Há um palhaço qualquer que diz isto são drones e são russos. E a imprensa não questiona. A imprensa, a seguir, publica. São drones, são russos. Sem saber, na verdade, nada sobre coisa nenhuma destes objetos. Não sabe o que são. Inclusivamente, não são detectáveis por radar. O que é que acontece? Porquê é que são drones? Linear, são drones, mas porquê é que são drones? Caiu algum? Dá para identificar? Há imagens de alta resolução que permitam identificar a tecnologia de drone? Não. Depois, são russos. Mas porquê é que são russos? Há alguma prova material ou algum documento de inteligência que tenha sido obtido que demonstre que há este projeto de reconhecimento maluco com drones russos sobre as instalações militares francesas? Há alguma porcaria de uma prova? Não, mas são drones russos. Cala-te, não há nada para ver aqui. Adiante. Ora, isto é extremamente perigoso, muito mais perigoso do que parece. Porquê? Porque, como vimos recentemente, isto aconteceu há 2 semanas, houve uns drones, esses de facto eram drones, também não se sabe se eram russos, se eram ucranianos, mas eram drones, que depois de terem sido desativados por contramedidas eletrónicas, foram cair do lado da fronteira da Polónia, portanto, entre a fronteira ucraniana e polaca, foram cair na Polónia. E foi o histerismo total. Foi o histerismo total do dirigismo político na Europa, que era uma agressão, que convocaram logo o artigo 4, que é um artigo da NATO que se convoca antes do 5º, que o 5º é para levar, obriga as nações. Portanto, o 5º decreta uma agressão a um Estado-membro da NATO e obriga as nações a irem para a guerra em nome dessa agressão. Não é? Portanto, convocaram o artigo 4, conferências de imprensa por todo lado, a agressão russa e tal, quando não se sabia bem até, e continua sem se saber se os drones eram realmente russos, e depois, os russos, mesmo que sejam russos, quer dizer, vamos lá pensar, a Rússia decidiu invadir a Polónia com 19 drones. Decidiram criar um conflito mundial com a NATO, um conflito maluco com a NATO, com 12 drones sobre a Polónia. Foi isso que aconteceu. Enfim. Agora, completando o raciocínio, porque é que isto é perigoso? Porque dado este histerismo, imaginem, um destes objetos que estava a falar, que foi avistado na Dinamarca ou em França, que não sabe a origem. Imaginem que de Espanha, sobre uma zona doméstica, uma zona residencial, desculpem, cai sobre um edifício, mata umas famílias, umas crianças e o diabo. Era um drone russo. Portanto, é uma agressão russa. Isto leva a um histerismo maluco e leva-nos à Terceira Guerra Mundial. E se acham que eu estou a especular muito, reparem aqui numa coisa. Ontem, ou anteontem, a imprensa húngara, vários órgãos da comunicação social húngara, revelaram que há um plano do regime Zelensky para recuperar drones russos capturados em batalha, repará-los, colocá-los operacionais, armá-los e depois lançá-los contra países membros da NATO, com a narrativa de que é um ataque russo. E isto pode nos levar à Terceira Guerra Mundial, não porque não seja de qualquer forma disparatado que a Rússia decidisse iniciar a Terceira Guerra Mundial com um batalhão de drones, mas porque o histerismo e a vontade de... Anda por aqui, Ofélio, por aqui. Anda por aqui. E a vontade de fazer a guerra à Rússia é tal
que esta gente aproveitaria, por certo, a narrativa para iniciar hostilidades diretas com a Rússia. E é nisto que estamos. Mas, ou seja, mais embuste. Né? Embuste sobre embuste. E as pessoas dão-me a sensação que estão a comer isto como verdades. Continuamos, sempre aquilo que me fez confusão, desde a pandemia que isto me faz confusão, que é mesmo aquelas pessoas que na pandemia perceberam o que é que estava a acontecer e que estavam a ser mentidas, de repente acham que aqueles que lhes mentiram nessa altura agora já estão a dizer a verdade. Por exemplo, mentiram-me sobre a pandemia, mas sobre a guerra na Rússia estão a dizer a verdade, ou sobre o que está a acontecer, por exemplo, na Palestina estão a dizer a verdade e o diabo. Não estão. Não estão. E é que muitas vezes, como também já aconteceu na pandemia, nem é preciso perder assim tanto tempo a investigar loucamente as coisas para se perceber que não estão a dizer a verdade. E isto, por acaso, faz um bocadinho de espécie, que as pessoas, afinal, mesmo aquelas que parecem mais atentas e acordadas e para a realidade e para o que são os mídias contemporâneos e tudo isso, continuam a cair nas esparrelas em função das suas fezadas ideológicas, que é como aconteceu aqui com o Charlie Kirk, não é? O Betsy, o bode expiatório da coisa, dá muito jeito a certos exercícios mentais mais facilitistas, que pois, é o gajo da Antifa, pois, é o gajo do terrorismo trans e tal, dá montes de jeito, as pessoas ficam sossegadas, gostam de solução. Então não perguntam mais, não querem saber. E continuam a ser mentidas e dão mais balanço, dão mais massa crítica a quem lhes mente. A verdade é essa. O que é triste. E depois temos fenómenos, e também por isso é que temos fenómenos, por exemplo, o Keir Starmer, recentemente, também na semana passada, anunciou aquele que é um dos projetos mais queridos do globalismo contemporâneo, que é a identidade digital. O projeto da identidade digital do Keir Starmer para o Reino Unido, uma coisa que ele chamou o Brit Card, ele apresentou como uma forma de defender as fronteiras britânicas. E é preciso ter muita lata, porque é claro que o projeto de identificação digital não tem nada a ver com proteção de fronteiras, tem a ver com monitorização, controle, vigilância da cidadania. E é uma coisa que se vai virar contra as pessoas muito rapidamente e contra a dissidência muito rapidamente. E também me dá a sensação que as pessoas vão entrar nisto como se nada fosse, mas pronto, isso é outra conversa. Agora reparem, defender a identificação obrigatória, mandatória, digital das pessoas como uma forma de controlar as fronteiras no Reino Unido é tão absurdo, porque se o Keir Starmer quisesse de facto defender as suas fronteiras, propunha legislação que acabasse de uma vez por todas com imigrantes económicos entrarem no Reino Unido como refugiados políticos, por exemplo. Mobilizava recursos militares e policiais para patrulhar a costa sul inglesa. Não é? Quer dizer, havia muita coisa. Não parava de colocar imigrantes em hotéis de 4 e 5 estrelas e oferecer-lhes subscrições da Netflix e vouchers da Amazon. Sei lá, havia tanta coisa que podia ser feita no Reino Unido para estancar a invasão a que está a ser sujeito, que afirmar que o cartão digital é uma forma de proteger as fronteiras é, no mínimo, grotesco. É grotesco. E é mais uma daquelas circunstâncias em que eu já não sei se a responsabilidade por toda esta indústria do nevoeiro mediático é
é de quem mente ou de quem é mentido. Porque se eles continuam a mentir desta forma, e tão escandalosa e tão gritantemente descarada e muitas vezes até com mentiras mal enjorcadas, é porque a malta come. A malta come isto por verdade, ou a malta não se interessa, ou não quer saber, ou não se importa de ser aldrabada. Será? Será que as pessoas não se importam de ser aldrabada? Ou não estão... O que é que se passa, não é? Eu acho que... Não sei. Às tantas, não sei se quando o lobo ataca as ovelhas... Às tantas, não sei quem é que devemos responsabilizar, se é o lobo, se são as ovelhas, não sei. Faz-me isto muita confusão. Faz-me de facto muita confusão. Chegámos a um ponto de estarmos a ser mentidos e iludidos e a realidade a ser falsificada a um ritmo vertiginoso. As coisas estão a chegar a um ponto em que a verdade, muito simplesmente, não é dita às pessoas. As instituições públicas e políticas no Ocidente recusam, objetivamente, a transmissão da verdade para o público. E, não sei, ao ponto que isto vai chegar, as pessoas não estão... Acho que não se fala muito nisto, mas há um problema aqui, que é do foro da psicologia social, até, que é até que ponto é que as sociedades sobrevivem a este desfazamento, a esta distância com a realidade. Até que ponto é que as sociedades conseguem fazer a gestão de uma dinâmica que não tem ligação com factos. Desde as circunstâncias já estafadas, muitas vezes faladas, de que os homens podem engravidar e que uma pessoa não tem o sexo com que nasce, mas o sexo que quer ter, lá o que é o género que quer ter. Desde a falsificação da biologia, à falsificação até de toda a ciência. As academias hoje são polos de propaganda monumentais e também muito distanciadas, sem relação com a realidade. E tudo isto se torna um bocadinho assustador, porque eu acho que é insustentável. Acho que é insustentável. Não sei de que forma é que vai desmoronar, mas se continuarmos assim, hoje em dia é muito difícil confiar cada vez que um político abre a boca. E não é só o político, as próprias instituições. Quer dizer, eu por exemplo, neste momento, claro, eu não sou americano, mas eu, pronto, tenho a contracultura dedica-se mais à política internacional e não há nada que o FBI possa dizer hoje em dia que eu imediatamente não categorize como uma falsidade. Nada, mas nada. Não há mesmo nada. E não sei como é que as sociedades podem progredir assim no Ocidente, quando as instituições não dizem a verdade, a imprensa não diz a verdade, há uma total desorientação e não há bússolas. Não sei, meus amigos, mas pronto, não vos quero aborrecer mais, até porque estes noturnos são necessariamente curtos. Já estou para aqui a falar há meia hora. E é isso. Fiquem bem, permaneçam dissidentes. Ok? Boa noite, obrigado. Esqueci-me aqui de um episódio também muito curioso, relacionado com esta história da falsificação da realidade, que é a outrora prestigiada revista de Economia e Política, The Economist,
na semana passada, publicou um artigo muito interessante que é para demonstrar que a esquerda radical não era tão violenta como a direita radical, e recorria a fontes da Antifa. Amigos, recorria a fontes da Antifa para provar que a esquerda é muito mais pacífica que a direita. É verdade, isto é um facto. Tchau, tchau.